Boa noite, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos à nossa aula de nutrição e dietoterapia. Hoje é a nossa última aula. Então, hoje é a aula que a gente tem para tirar dúvidas, né? Fazer perguntas, porque já estamos finalizando aqui o nosso módulo de nutrição e dietoterapia, tá certo? Então, vamos começar nossa aula. Hoje nós vamos começar a aula aí pela nossa apostila, na página 39. Vou compartilhar aqui com vocês ela. Se alguém não conseguir ver aqui a tela, só me avisar aqui que a gente volta aí e ver o que aconteceu, tá? Então, vamos pegar a nossa apostila na página 39 para começar a nossa disciplina, tá? Então, aqui nós vamos ver uma definição básica, né, de o que é nutrição. Então, na nossa matéria de nutrição e dietoterapia, vamos falar um pouquinho sobre a nutrição. Então, as definições mais simples enfocam apenas o aspecto fisiológico da nutrição e limitam o seu verdadeiro sentido. De acordo com Borsoi, nutrição é o processo de retirar do meio ambiente os alimentos necessários para sustentar o organismo, tanto pela assimilação das substâncias essenciais, quanto pela eliminação daquelas que não podem mais ser aproveitadas. Então, Whitney e Hofs, né, definem nutrição como combinação de processos por meio dos quais o organismo recebe e utiliza o material necessário para obtenção de energia, para manutenção de suas funções e para a formação e regeneração dos tecidos corporais. Mas a nutrição é bem mais ampla e complexa, envolvendo aspectos desde a seleção e escolha dos alimentos, passando pelo contexto de vida do indivíduo até sua relação com a saúde e doença, sem esquecer os aspectos fisiológicos. Dessa forma, inclui implicações sociais, econômicas, culturais e psicossociais, relacionadas aos alimentos e à alimentação. Portanto, uma definição mais completa aponta a nutrição como ciência dos alimentos, dos nutrientes e outras substâncias afins. Sua atuação, interação e balanço em relação à saúde e enfermidade, e o processo através do qual o organismo ingere, digere, absorve, transporta, utiliza e excreta as substâncias alimentares, estando relacionadas às implicações sociais, econômicas, culturais e psicológicas entre o alimento e o indivíduo. Então, pessoal, aqui fala de uma forma bem resumida, né, sobre essa questão da nutrição, que é o processo, né, de retirar ali do meio ambiente os alimentos para sustentar o organismo, né? Então, onde ele vai eliminar o que ele não precisa e absorver o que é necessário para nutrir o organismo, né? Para dar, às vezes, energia, disposição, né? Também algumas vitaminas que, né, que esse nosso organismo vai absorver para conter aí a nutrição necessária no corpo, dentre outras questões também, né? Ganho de massa magra, uso aí de carboidratos, né, para metabolismo aí mesmo do organismo, tá? Então, aqui um pouquinho da alimentação. Então, a alimentação é o processo pelos quais os seres vivos adquirem no mundo exterior os alimentos que compõem a dieta. Então, Santos amplia um pouco mais este conceito e diz: alimentação é o ato de selecionar, preparar e ingerir o alimento para satisfazer o nosso apetite,
aguardar ao paladar e suprir as necessidades nutritivas do organismo. É o ato e o agente da nutrição, sendo que a alimentação é voluntária e a nutrição não. Então, nota-se que o conceito de alimentação está embutido no conceito de nutrição, tratando dos aspectos relacionados à escolha e utilização das substâncias nutritivas. Então, para Frischers, a seleção de alimentos é bastante complexa e influenciada por vários fatores, uma vez que, na escassez de alimentos, é provável que haja... Deixa eu aceitar aqui quem que entrou. Alguém entrando, mas não é não. Deixa eu voltar aqui. Então, uma vez que na escassez de alimentos, é provável que haja deficiências. E na abundância, não há garantias de que a nutrição seja adequada. Aspectos como renda familiar, disponibilidade de alimentos e aspectos culturais influenciam diretamente a seleção dos alimentos. Então, essa alimentação, né, vem lá desde o pensamento, né? O que nós vamos preparar hoje para alimentação? O que vamos fazer, né, para preparar esse material, esse alimento, né? Desculpa, gente. Até mesmo o fato de ingerir, né, para ir satisfazer o apetite. Então, essas questões também de aspectos culturais, né, a disponibilidade também da família influenciam, né? As questões também de renda, né, podem também influenciar enquanto se fala de alimentação, porque às vezes pode diferenciar um pouco, né, uma renda de outra, né, e também essa questão do preparo. Então, às vezes, algumas culturas tendem a se alimentar de um jeito no café da manhã, outras se alimentam de outras formas. Isso tudo também tem direto impacto aí também na alimentação. Então, os alimentos, né? O alimento é qualquer substância sólida ou líquida, de origem animal, vegetal ou sintética, que fornece aos indivíduos a energia de que precisam para realizar as suas funções metabólicas. Então, as funções metabólicas, né? Os alimentos aí são processados e aí fazem, então, as funções, né? Seja ela de transformar lá os alimentos em energia, transformar os carboidratos em energia, né? Absorver aí as proteínas, né? Os minerais, aminoácidos, as vitaminas essenciais para o funcionamento do corpo. Então, isso são todo o processo, né? Que os alimentos também vêm ajudando aí nessa forma de realizar as funções metabólicas. Outra definição de alimentos considera-os como substância que, em vez deglutidas, encerra em seu interior materiais a partir dos quais o organismo pode produzir movimento, calor ou qualquer outra forma de energia. Então, materiais também para o crescimento, reparação tecidual e reprodução. Substâncias necessárias para a regulação da produção de energia e dos processos de crescimento e reparação tecidual. Então, os componentes alimentares que desempenham todas as funções são os nutrientes. Os nutrientes não são apenas um meio para adquirirmos os nutrientes, mas assumem um papel emocional importante. Então, ele tem um papel fundamental também, né? Pois os alimentos ou substâncias alimentares são produtos naturais dotados de certas qualidades sensoriais, como consistência, sabor e aroma, com certo apelo emocional, que excita o nosso apetite
e encerra uma variedade de nutrientes, segundo sua composição química. Então, dizem que nenhum alimento é completo, com exceção do leite materno nos primeiros 6 meses de vida. Portanto, nenhum outro alimento possui todos os nutrientes em quantidade suficiente para suprir as necessidades do corpo. Dessa forma, a alimentação deve ser variada no fornecimento dos alimentos. Então, por isso que é de extrema importância, né, fazer-se alimentação completa, né? Então, ter aí uma alimentação mais balanceada, né, com todo tipo de alimentação, não focar somente em doces, né, ou guloseimas, fast foods. Por isso é importante, né, a gente também comer verduras, vegetais e outros alimentos que são de extrema importância para o organismo, né? Então, a alimentação ela deve ser de forma variada no fornecimento do alimento, tá? Então, aqui os nutrientes. Então, os nutrientes são as substâncias químicas inseridas nos alimentos que têm funções diversas no organismo. Então, são eles: proteínas, carboidratos, lipídios, vitaminas e minerais. Os nutrientes não agem isoladamente no organismo, pelo contrário, sua ação é interdependente. A água e o solvente universal representa mais da metade do peso corporal dos seres humanos. Portanto, é essencial para a vida. E assim como o oxigênio, não é considerado um nutriente. Então, a dieta consiste na mistura de alimentos ingeridos diariamente. Então, Carvalho e Ramos, né, descrevem dieta como quantidade habitual de alimentos sólidos ou líquidos que o indivíduo consome. Então, a dieta também é considerada como um conjunto sistematizado de normas de alimentação de um indivíduo. Então, seja ele saudável ou enfermo, tendo uma finalidade preventiva e ou terapêutica, né? Destinada a indivíduos ou grupos. Atualmente, o termo dieta tem sido usado de forma equivocada, apenas referindo-se ao regime alimentar para emagrecimento. A dietética é a parte da nutrição que se dedica ao estudo das dietas aplicadas aos indivíduos ou coletivamente sadias, né? Então, aqui a gente fala um pouquinho da importância dos nutrientes, né? Que a gente não pode também, né, esquecer deles, que eles são muito importantes, né? Porque são eles que vão nos ajudar com as proteínas, carboidratos, lipídios, vitaminas e minerais. Então, nós precisamos também de uma dieta balanceada, né? Onde a alimentação vai dizer, né? Se ele vai ser de forma, se esse paciente vai ficar saudável ou às vezes enfermo, né? Então, uma dieta cada. Deixa eu permitir aqui. Boa noite, Patrícia. Boa noite. Então, aqui, a dieta modificada, né? A dieta modificada é aquela que, em qualquer de suas características fisioquímicas, deve ser ajustada a uma alteração de processo digestivo funcionamento geral do organismo. Quando há necessidade de adaptações do regime alimentar para prevenção ou tratamento de enfermidades, alteram-se as características da dieta, sejam elas físicas, né, consistência, ou químicas, nutricionais, de acordo com as exigências propostas da mudança de dieta. Essas alterações podem ser temporárias ou definitivas, né? Então, por exemplo, um paciente que ele é diabético, se ele faz, né, a ingestão, então,
de muito doce, né? Muito carboidrato, que depois vai ser transformado em doce também, né? Em açúcar no organismo, ele pode ter uma dieta modificada, né? Então, esse médico vai fazer o acompanhamento desse paciente e vai falar para ele, ó, nós vamos precisar mudar a dieta porque esse tipo de alimentação está interferindo na sua saúde, né? Então, está fazendo você ficar com uma saúde prejudicada. Então, essa dieta modificada desse nosso paciente, ela pode ser temporária, né? Então, o médico vai dar para ele, às vezes, 30 dias. Nós vamos colocar mais um pouquinho também, né? 60 dias. Então, em 60 dias, se a gente mudar a dieta, né? Inserir aí mais nutrientes, fazer uma alimentação balanceada, trocar algumas coisas na alimentação. E, às vezes, normalizar os parâmetros, né? Que podem ser comparados a uma pessoa diabética. Às vezes, a gente não vai precisar modificar essa dieta para definitiva, né? A vida inteira tendo que fazer essa dieta. Então, às vezes, ela vai ser temporária. Vai ficar aí também, às vezes, em 2 meses não deu, então vamos fazer um tratamento de 1 ano, né? 6 meses a 1 ano, para que essa dieta possa ser observada e, de acordo com a necessidade, ser também proposta, né? Se vai ser uma dieta temporária ou definitiva. Então, eles vão juntos analisar, né? Qual que é a necessidade de continuar com a mudança ou parar por aí. Às vezes também o paciente vai mudar a dieta, mas viu que a saúde normalizou e depois também vai voltar à estaca zero, né? Então isso também vai ser avaliado e avaliado aí junto com, às vezes, a nutricionista ou também o médico, tá? E depois dietoterapia. Então, normalmente significa o tratamento de patologias utilizando-se dieta. Então, tendo enfoque curativo ou preventivo. De uma forma mais ampla, define-se como o tratamento dos indivíduos portadores de determinada patologia por intermédio de uma alimentação adequada, considerando-se não só a doença, mas também todas outras condições, então mantendo ou recuperando o estado nutricional. Para Longo e Navarro, o conceito de dietoterapia pode ser representado por uma pirâmide de 4 degraus, de acordo com os especialistas abaixo. Então, a dietoterapia ela pode também ser um tratamento, né? Então, às vezes o paciente faz uma dieta, né? Ele é um paciente que ele é hipertenso e ele usa muito sódio na alimentação dele, né? Faz o uso de muito sódio, ele tem dificuldade com controlar essa pressão, o médico já trocou os medicamentos, mas mesmo assim, às vezes a gente não vê resultado, né? Então, às vezes, nós podemos trocar essa dieta dele por uma dieta hipossódica, né? Que significa o quê? Uma dieta com menos consumo de sal. Então, esse paciente vai ter menos consumo de sal e, às vezes, com isso, vai ajudar na pressão arterial dele, né? Então, a gente vê aí um exemplo de dieta com o sentido de tratamento para patologias, né? Então, a gente vê que às vezes ela pode ser também curativa, né? Então, se esse paciente fez o uso fez a troca dessa dieta e melhorou, elas podem, então, ser chamada de curativa, né? Ou então também, às vezes, um caso de um paciente que ingere muito doce. E ali ainda não tem um índice glicêmico alto, mas o médico já fez o alerta, né? Então, se esse paciente não mudar os hábitos, não trocar aí a forma da alimentação, ele vai ser prejudicado. Então, neste caso, também a gente pode se chamar dieta preventiva. Por quê?
eu estou prevenindo que esse paciente tenha alguma complicação por diabetes, né? Então, ali, antes da gente ter a complicação, a gente já vê a forma de prevenir esta doença, tá certo? Então, voltando aí na pirâmide, né? Então, a base da pirâmide, né? O que encontra-se aí nessa base da pirâmide? Então, encontra-se a química biológica e composição de alimentos, né? Por intermédio de estudo de nutrientes essenciais e suas reações dinâmicas independentes e codependentes. Então, aí o primeiro grau, né? Então, os conhecimentos de nutrição normal e nutrição dietética, por meio dos estudos sobre os diferentes ciclos vitais, gestação, lactação, né, que é a amamentação, infância, adolescência, fase adulta e envelhecimento, e de outras condições de vida do ser humano, esportistas, nutrição do trabalho, nutrição nas escolas, entre outros, e suas relações com as necessidades nutricionais de cada grupo para obter crescimento e desenvolvimento adequado, embasados pelo conhecimento de anatomia e fisiologia. Então, depois, né, do segundo grau, aqui estão os conhecimentos de técnica dietética, pois se aplicam todas as séries de transformações que se produzem nos alimentos, para que sejam veículo adequado dos nutrientes até o organismo. E de terceiro grau, encontra-se os conhecimentos sobre a fisiopatologia dos processos de doença que acometem crianças, adolescentes, adultos e idosos, embasadas a partir do estudo de conteúdos sobre fisiologia e patologia. Topo da pirâmide. Sustentada pelas bases anteriores, a nutrição terapêutica ou dietoterapia, onde se aplicará uma alimentação adequada para manutenção da saúde, prevenção de doenças ou tratamento das mesmas. Convém destacar que o ser humano, objeto principal da dietoterapia, é um ser invisível, biopsicossocial, pois as doenças não são unidades. Pessoal, só um momento. Deixa eu aceitar, pessoal, só um segundo. Desculpa, gente. Então, voltando aqui. Então, pois as doenças não são unidades independentes e que não existem doenças, mas sim doentes. Desta forma, todos os outros conteúdos dos cursos de nutrição vêm atender essa necessidade de tratamento nutricional completo do homem e não do tratamento da doença ou de suas partes. Então, a dietoterapia é, portanto, o tratamento dos indivíduos portadores de determinada patologia através da alimentação adequada. Então, considerando-se não só a doença, mas também outras condições em que se encontra o indivíduo.
visão holística do atendimento, em que pacientes com a mesma patologia, conforme seu estado físico, nutricional, psicológico, além de outras características, pode receber dietas diferentes, mesmo que alguns princípios sejam idênticos. Então, objetivos da dietoterapia. A finalidade básica da dietoterapia é oferecer ao organismo debilitado os nutrientes adequados da forma que melhor se adapte ao tipo de condição patológica e características físicas, nutricionais, psicológicas e sociais do indivíduo. Então, recuperando, para isso é necessário que se estabeleça se as necessidades do indivíduo são de manutenção ou de recuperação. De uma forma mais didática, apresentamos abaixo os objetivos da dietoterapia melhor visualizados. Então, o objetivo geral, né? Por que eu preciso da dietoterapia? Recuperar ou manter o estado de saúde. Então, recuperar ou manter o estado de saúde, levando pacientes às atividades normais. Então, ela também tem, né? A gente vê aqui mais uma vez o objetivo de entrar aí como curativa ou também de preventiva. Objetivos específicos. Então, vai ajustar a dieta à capacidade do organismo em digerir, absorver e tolerar determinados alimentos, bem como a capacidade em metabolizar os nutrientes, contribuir para compensar estados específicos de deficiência nutricional, estimular ou dar repouso a um determinado órgão, e depois educar pacientes e familiares para aquisição de hábitos alimentares compatíveis com a saúde e com o seu estilo de vida. Então, esses foram os objetivos, né, da dietoterapia. E aqui um pouquinho dos princípios da dietoterapia. Para uma correção aplicada, para uma correta aplicação dos objetivos da dietoterapia, é importante agregar os princípios da mesma, a fim de prescrevermos recomendações dietoterápicas que possam ser práticas e versáteis. Então, os principais são utilizar sempre que possível a dieta habitual como padrão. Fundamentar a dieta ao estado nutricional e às condições do trato digestivo do indivíduo. Utilizar sempre que possível a via oral como preferencial. Conhecer o diagnóstico das enfermidades e sua fisiopatologia. Considerar o período evolutivo da doença. Atender aos hábitos alimentares, da atividade física e do trabalho. Padrões culturais, condições socioeconômicas. Bem como a disponibilidade humana, material e financeira da instituição em que se trabalha. Instruir e orientar pacientes, acompanhantes e familiares quanto à importância da alimentação prescrita. A prescrição dietética deve ser clara, de fácil execução e flexível. Então, alguns aspectos legais da nutrição clínica, né? Então, aqui a gente vê um quadro, né, com as áreas de atuação dos nutricionistas em nutrição clínica. Então, a nutrição clínica, né, ela pode ser aí especificações em hospitais e clínicas em gerais, ambulatórios e consultórios, instituições de longa permanência para idosos, bancos de leite,
humano e lactários, centrais de terapia nutricional, spas e também em alguns atendimentos domiciliar. Então, aí, ainda de acordo com a resolução, né, do CFN número 380, ano de 2005, na área de nutrição clínica, compete ao nutricionista prestar, então, assistência dietética, promover educação nutricional a indivíduos, prestar assistência dietética também aos indivíduos sadios ou enfermos, em nível ambulatorial, hospitalar, domiciliar e em consultórios de nutrição e dietética, visando a promoção, manutenção e recuperação da saúde. Então, aqui fala um pouquinho, né, da atuação do profissional, né, clínico, o que ele tem que seguir. E aqui nós vamos começar, então, a nutrição hospitalar. Então, os serviços de nutrição e alimentação hospitalar são meios de proporcionar atenção nutricional adequada para usuários e trabalhadores de tais instituições administrativa e financeiramente este setor não apresenta lucratividade. Por quê? É um serviço, né, que vai ser ali dentro do hospital. Ele vai continuar como uma área hospitalar, tá? Então, serviço de nutrição e dietética hospitalar. O serviço de nutrição e dietética hospitalar é um subsistente do sistema hospitalar, devendo estar situado em área técnica quando há subordinação junto à organização hospitalar, para que haja possibilidade de um pleno desenvolvimento do processo de assistência nutricional. Então, para Garcia, dieta hospitalar é importante para promover o aporte de nutrientes para o paciente internado e, assim, preservar seu estado nutricional pelo seu papel coterápico em enfermidades agudas e crônicas. Então, aprega-se também às suas atividades o desenvolvimento de ensino e pesquisas. O serviço de nutrição e dietética hospitalar é formado pelas seguintes áreas. Então, tem todo uma área, né, no serviço de nutrição. Não é só a questão da área da nutricionista, né? Tem toda uma área, né, que é específica para esse serviço. Então, cada um desempenha aí também um papel importantíssimo para até que chegue, né, essa refeição aí para o paciente. Então, a área de administração. Então, com o nutricionista responsável técnico, né, ele é o RT desta unidade, pelo setor responsável aí pelo setor, ele vai fazer o gerenciamento e coordenação da unidade. Então, com relação a essa coordenação, pode haver um coordenador de nutrição clínica e outro coordenador de unidade de alimentação e nutrição. Então, ambos obrigatoriamente nutricionista. Então, só pode coordenar o serviço de nutrição e dietética hospitalar o nutricionista. Então, a área de reconhecimento e estocagem de gêneros perecíveis e não perecíveis, né, dos alimentos aí que chegam. Então, eu preciso de alguém que vai receber esse alimento, vai organizar, né, guardar, esperar ali no dia tal que vai chegar a mercadoria X ou Y, né, seja ela perecível ou não. Então, tem também a área de recebimento. Outra área, né, que tem aí dentro desse setor, área de pré-preparo e preparo das refeições normais, né? Dietas gerais e modificadas, são as dietas específicas.
Então, aí dentro desse serviço, né, a gente tem essa área que vai estar organizando as nossas refeições. Depois, a área de produção especializada. Então, lactário, né, para caso precise aí de leite para esses bebês, bancos de leite humano, sala de manipulação de dietas interais, podendo estar presentes ou não, dependendo do porte do hospital. Então, se o hospital tem um porte, né, que ele recebe paciente crítico, né, paciente aí de nível, vamos supor, crítico, né, que ele tem uma UTI para receber dieta interal, né, e outras dietas que precisam ser manipuladas, ele precisa dessa área, senão não precisa, né? Mesma coisa é a banco de leite humano, né, e o lactário. Se às vezes esse hospital não atende crianças, né, não justifica ter um lactário aí no seu na área, né? Porque se ele não tem, a gente pode fazer sem essa áreas de produção especializada. Então, a área de distribuição de refeições, que é o refeitório, para funcionários e acompanhantes autorizados. Geralmente, os funcionários aí têm essa área, né, para fazer essa alimentação dentro do hospital, que também é fornecido aí a comida feita pelo serviço de nutrição. Então, a área para distribuição das refeições dos clientes internados nas várias unidades de atendimento da instituição hospitalar. 2 tipos de fornecimento: entrega de refeições são usados para entregá-las ao paciente, centralizado e descentralizado. No serviço centralizado, a refeição é confeccionada e proporcionada completamente na área de alimentos. Deixa eu só permitir aqui a Graciele de entrar. Pessoal, se tiver alguma pergunta, alguma dúvida que quiserem tirar, tá? Pode interromper aqui e perguntar, tá bom? Professora, Oi. o trabalho a senhora vai passar? O trabalho, geralmente, o pessoal posta lá no portal. Ainda não tem nenhum? Não que eu saiba, porque eu não olhei lá ainda. Ah, sim. Antes de finalizar a aula, eu vou chamar aqui o pessoal da coordenação do EAD, eu pergunto a eles respondendo aqui, eu já falo aqui, se tem trabalho disponível lá no portal. Se não, se as meninas estiverem aí escutando e puder mandar aqui no chat, que aí o pessoal já vê também. Mas antes de finalizar a aula, a gente já resolve essa dúvida, tá? É sim. Ok. Então, aqui, né? Então, no serviço centralizado, a refeição é confeccionada e proporcionada completamente na área de produção dos alimentos, ou próximo a ela. Então, sendo entregue pelos copeiros, por um sistema de transporte adequado. Então, vai fazer aí o preparo dessa alimentação, né, para os pacientes que estão hospitalizados, e vai começar a ser a entrega, né? Então, geralmente, eles põem um carrinho, né, térmico. Geralmente eles têm elevador aí exclusivo, né, ou alguma rampa exclusiva que vai fazer a oferta dessa alimentação. Então, eles passam em cada quarto e vão distribuir a alimentação de cada paciente, tá? Então, ou com elevador de uso exclusivo para tal, né, quando tiver aí no serviço. Então, isso é um serviço centralizado, tá? Que o pessoal passa entregando as marmitas. Agora, o serviço descentralizado. Então, refere-se ao método no qual o alimento ou a refeição seja transportada para uma copa de serviço localizada na ala de atendimento ao paciente. E só então é confeccionada a refeição. Então, normalmente, pequenas refeições, né, como lanches.
e é levada ao paciente pelo copeiro hospitalar. Então, ela descentralizada, ele faz, né, lanches rápidos e leva aí para o quarto. Então, nesse contexto, verifica-se que a população atendida pelo serviço de nutrição do hospital é bastante diversificada, tanto com a relação da faixa etária, né? Então, a gente vai encontrar diversas faixas etárias. Então, se o hospital atender pediatria, né, a gente vai ter aí pacientes pediátricos, até às vezes pacientes geriátricos, né? Todos ali nesta faixa etária. Então, tipo de patologia, né? Às vezes eu vou ter um hospital coronariano ali, por exemplo, uma área coronariana, outra área eu vou ter só para neuropatologias, né? Em outras, cada área às vezes vai atender um tipo de patologia diferente, né? Hábitos alimentares e culturais também diferentes. Quanto à relação, a presença de indivíduos sadios que prestam assistência aos pacientes institucionalizados. Além disso, verifica-se que a presença do profissional nutricionista envolve tanto o gerenciamento de unidades de alimentação e nutrição, como assistência direta a indivíduos enfermos, cabendo ao nutricionista clínico prestar o cuidado nutricional adequado a esses últimos. Então, o nutricionista clínico tem esta função, né, de organizar aí as dietas, separar, prescrever conforme a necessidade de cada paciente e também distribuir a oferta nos respectivos espaços, né, e do hospital. Então, a área para manutenção de nutrição enteral. Então, a nutrição enteral é a administração de nutrientes pelo trato gastrointestinal através de artifício de sondas. Então, o paciente em uso desta forma de alimentação é categorizado no esquema de terapia nutricional enteral e recebe dietas específicas para tal finalidade, que devem ser manipuladas em ambiente apropriado conforme a legislação vigente sobre o tema. Então, as dietas enterais podem ser industrializadas ou artesanais e são ricas em macro e micronutrientes, e por isso tornam-se excelentes meios de crescimento de micro-organismos, devendo ser manipuladas por pessoal técnico devidamente capacitado e em local adequado para evitar riscos de contaminação do produto final. A contaminação dos componentes deste tipo de formulação pode prejudicar a recuperação e o restabelecimento do paciente a ela submetido, contribuindo para o aumento do risco de infecções e retrato da recuperação. Todas as etapas da manipulação dessas dietas ficam sob a responsabilidade do profissional de nutrição. Então, a Resolução 63, né, de 6 de julho de 2000, que é da Secretaria de Vigilância em Saúde do Ministério de Saúde, que aprova o regulamento técnico para fixar os requisitos mínimos exigidos para a terapia de nutrição enteral. Apresenta todas as orientações acerca desta modalidade de alimentação, desde definições de termos usados na área, passando pelas atribuições dos profissionais da equipe de terapia nutricional, inclusive nutricionistas, até as recomendações sobre a área de manipulação de dietas enterais. Então, aí a gente vai ver essas nas boas práticas de preparação de nutrição enteral, que é aquele livrinho que a gente viu na última aula, né? Depois eu vou deixar aí linkado também para vocês darem uma folheada e pesquisar também um pouquinho sobre as boas práticas de preparação de nutrição enteral, tá? Então, assim, a unidade de alimentação e nutrição hospitalar pode ter em seu organograma uma área destinada à manipulação de dietas enterais,
ou pode-se terceirizar o serviço, recebendo tais dietas da empresa especializadas, que também possui o profissional nutricionista como responsável técnico das atividades. Tanto uma como outra tem a forma, então, devem seguir as diretrizes do regulamento técnico mencionado acima. Vou parar aqui um pouquinho a apresentação e vou mostrar para vocês que eu trouxe hoje uma sonda aqui para a gente ver, né, como que é essa sonda. E como é feito aí este manuseio. Ó, então o pessoal aí já mandou aí no chat, né? Tem 2 trabalhos valendo 3 pontos cada, né? Para entregar dia 23 do 11, 13 do 12. Ele escreveu errado. Então, vocês têm até dia 13 para entregar o trabalho, tá? Que já está postado aí para vocês no portal. E a avaliação vai ser dia 18, tá? Então, marquem aí na agenda de vocês que a avaliação é dia 18 e vocês têm até o dia 13, que é sexta-feira, para entregar o trabalho, tá? Que já está lá postado. Muito obrigado aí, pessoal que respondeu aqui para nós também. Então, pessoal, eu trouxe aqui 2 tipos de sonda. Não sei se vai ter, né, como a gente vê aqui, mas eu vou enrolar elas mais para ficar mais fácil de vocês visualizarem. Alguém aqui já conhece a sonda nasoentérica ou a sonda nasoenteral ou a sonda gástrica? Eu já vi algumas já. Ótimo. Mas Eu também já vi. Ah, muito bom. Vocês já manipularam elas? Como é que foi esse contato com a sonda? Eu manipulei, não, mas hoje eu estava na UPA com uma paciente para ela colocar a sonda gástrica na barriga. Ah, sim, ela foi fazer a cirurgia, né? Uhum, muito bom. Paty, você já viu, manipulou? Como é que foi esse contato? Eu manipulei assim, acabou, eu coloquei outra. Já aprendi também a mexer naquele aparelhinho. A dieta, né? Instalar a dieta. Se vocês quiserem falar aí também pelo chat, tá, gente? Eu já vi e estava com uma acompanhante que também recebia dieta alimentar pela sonda e medicamentos. Então, a gente dava alimentação e o medicamento também pela sonda. Ótimo, Ana Paula, muito bom. Ó, pessoal, então eu trouxe aqui para conhecimento, né? Não sei se está dando aí para vocês verem, mas acho que assim dá, né? Para ver. Essa daqui é uma sonda nasogástrica, né? Ela é um pouquinho mais grossa do que a sonda interal que a gente usa para fazer a alimentação, né? A dieta mesmo enteral. Ó, deixa eu ver se aqui assim dá para ver. Ela é um pouquinho mais grossa. Vou colocar as duas do lado para vocês verem a diferença. Ó, então essa é a sonda nasogástrica e essa é a sonda enteral. Não entendi, Patrícia. Pode repetir, por gentileza? Não, é que não estava aparecendo você. Agora apareceu. Ah, então tá ótimo. Ó, então, essa daqui é a sonda interal e essa daqui é a sonda nasogástrica, né? Ela é um pouquinho mais grossa do que a sonda interal e essa daqui a gente vai fazer o uso dela quando, às vezes, o paciente tiver em alguma tentativa de autoextermínio, né? Então, esse paciente fez alguma ingestão de algum medicamento em grande quantidade, né? Fez o uso também de
algum veneno, né? Podemos dizer assim, nós vamos usar essa sonda aqui para fazer a lavagem gástrica desse nosso paciente. Então, uma sonda maior, né? Para facilitar, então, a aspiração desses comprimidos. Ó, aqui na pontinha ela tem algumas perfurações e vai facilitar, então, que saia, né, esse conteúdo aí gástrico lá do paciente e venha, a gente consegue tirá-lo do estômago desse paciente. Então, ela é mais ou menos de 60 centímetros, né? Também é introduzida aqui na narina, né? E vai até lá no estômago, tá? Então, essa daqui é a sonda nasogástrica, aqui na pontinha. Ó, ela é desta forma aqui, vem com essa tampa, a gente tira aqui e faz a manipulação do que a gente for, né, desejar usar aqui nesta sondagem. Então, aqui eu consigo conectar a minha seringa, né, consigo conectar um equipo, né, para, às vezes, eu preciso irrigar aí esse paciente, eu posso colocar ela também, e às vezes eu posso usar essa sonda aqui também para fazer alguma coleta de secreção, né, desse paciente. Às vezes ele fez uma cirurgia abdominal, teve alguma complicação e o médico pediu para fazer a drenagem do estômago do paciente, né, para ver quanto que está saindo por dia esse líquido. Então, com essa sonda aqui, a gente vai fazer essa drenagem aí no estômago do nosso paciente, tá? Então, ela é um pouquinho mais grossa, um pouquinho mais calibrosa, mas ela também a gente vai ver com mais frequência e no nosso dia a dia, tá certo? Então, aqui um pouquinho da sonda nasogástrica, tá? Deixa eu apertar ela mais aqui, pra vocês conseguirem ver ela por completo. Então, aqui está a nossa sonda nasogástrica, tá certo? Então, aqui eu tenho a nossa famosa sonda enteral, né? Então, essa daqui é a sonda que a gente vai usar V constante, né? Paciente que está hospitalizado aí por muito tempo, às vezes está mais fragilizado, mais debilitado, né? Como as aulas que a gente viu anteriormente. Às vezes esse paciente está aí no estado nutricional mais precário, a gente precisa fazer uma alimentação nele constante, né? Diária. Então, a gente vai usar esta sonda, tá? Então, é uma sonda que ela é branca, né? Ela não é transparente igual a outra. Aqui na pontinha dela, ó, a gente tem algumas bolinhas de metal, né? Que essas bolinhas de metal são usadas para visualização no raio-x. Então, eu faço a introdução também através da narina, tá? O procedimento é feito exclusivo pelo enfermeiro. Então, ele vai fazer a passagem da sonda e o técnico vai auxiliar aí na questão de instalação da dieta, preparo de medicações na sonda, às vezes vai fazer, né, a lavagem gástrica desse paciente e vai ofertar a dieta por essa sonda aqui, tá? Que é a sonda nasoenteral. Então, essa sonda, ela vem também, deixa eu ver se eu consigo, ela tem 1,10 m, mais ou menos, de comprimento, né? Ela é bem extensa, bem maior do que aquela outra sonda que a gente viu, nasogástrica, ó. A gente vê que ela é quase da minha altura aqui sentada, essa sonda. Então, ela tem alguns marcadores, né? Não sei se aí tá dando para vocês verem, mas depois às vezes eu mando foto e eles mandam para vocês no grupo. Ela tem alguns marcadores, né? Para que esses marcadores? Esses marcadores, eles vão nos ajudar ao posicionamento dessa sonda. Então, se o enfermeiro foi lá, passou essa sonda no meu paciente e marcou
que tem a marcação da sonda, né? Para passar essa sonda, o enfermeiro faz a marcação e vai passar essa sonda. Então, vamos supor que ele fez a marcação e a marcação deu no número 65, que é geralmente onde que dá aí esse número para fazer a pausa dessa sonda. E vocês estão vendo, conseguindo ver que, ó, aqui tem um número, né, 65, e tem uns risquinhos aqui, ó. Aí, à medida que eu vou passando aqui, a gente vai, ó, tendo outros números, né? Então, o começo dela é com 5, aqui na pontinha, ó, 5, e vai indo até o número 110, que é nessa outra, que é nessa outra ponta aqui da sonda, tá? Então, o enfermeiro demarcou aí a sonda no número 65, que foi onde ele colocou a sonda. Então, tá para fora, vamos supor, né? Vou colocar aqui mais próximo para vocês poderem entender melhor. Então, aqui ficou para fora essa sonda, né? Ela tá lá, pensem que ela tá lá, né? Passou na minha faringe, laringe, desceu lá no meu estômago, meu esôfago e tá lá no meu estômago. Então, aqui a gente vai marcar essa sonda com o esparadrapo, né? Para quê? Para eu saber onde essa sonda deve estar, né? Porque às vezes o paciente traciona a sonda, então essa sonda pode movimentar-se, né? Então pode ir às vezes para frente ou para trás e ela movimentar aí durante também o manuseio dessa sonda, né? Às vezes eu vou dar um banho no meu paciente, essa sonda pode movimentar um pouquinho, então a gente vai saber, né, o tanto que ela movimentou, se eu posso, às vezes, só, né, ajustar e voltar ao meu padrão que estava, ou se às vezes eu vou precisar, então, repassar essa sonda, tá? Porque às vezes saiu aí 15, né, centímetros para fora, eu preciso então repassar, né? Ou às vezes fazer uma ausculta para ver se ela está bem posicionada. Então, pessoal, essa é a nossa sonda interal. Aqui na ponta dela, a gente tem duas entradas, né? Então, uma entrada, ela vai ficar com o conector para conectar aí a dieta, né? Que é essa daqui. Então, nós vamos ligar a dieta nela por este conector aqui em cima. E ela tem um ponto também lateral, né? Então, esse ponto lateral eu vou utilizar para fazer a administração aí de medicamentos. Então, eu venho com uma seringa, né? Encaixo essa seringa aqui. Tô vendo que se eu tenho uma seringa fácil aqui para mostrar, mas não tem aqui muito próximo. Mas é muito tranquilo. A gente vai encaixar aqui, então, a seringa e fazer a administração do medicamento na fórmula aqui do lado, tá? Então, acabou de fazer o uso do medicamento, eu vou tampar, né? Porque se eu deixar destampado, pode correr o risco de sair alguma dieta aqui desse local, tá? Então, eu vou deixar tampadinho para não ocorrer o risco de sair nada por ele. Então, lembrando que após passar a dieta, medicação, né, ou dieta também, eu vou precisar lavar essa sonda, né, porque a gente tá vendo aqui que ela é bem fininha, né, então pode ocorrer o risco de ficar, às vezes, alguma coisinha grudada, e isso quando gruda, né, é difícil de retirar, então por isso que a gente faz a lavagem da sonda, para evitar que grude, né, alguma coisa na parede da sonda. E quando a gente tira essa sonda do saquinho, a gente tem aqui nela, então, o fio guia, ó, que vem aqui junto com a sonda, né? É um fio, né, de aço, ó. Ele é bem fininho, que ele vem aqui dentro da sonda, ó. Então, ele é do tamanho da sonda e vem aqui aclopado. Então, esse fio guia tem a funcionalidade de quê? Então, quando a sonda está com esse fio guia, ela fica mais firme e mais resistente. Por quê? Quando eu vou entrar com essa sonda, eu preciso de firmeza para ela não fazer dobras, né? Não fazer nenhum
tipo de, às vezes, impedimento ali para a gente conectar ela. Mas por que que essa não tem, né? Porque o material dela é mais resistente, né? Então, às essa para fazer essa dobra, ela vai ser mais difícil do que essa, que é um material mais molinho, né? E vai fazer essa passagem aí mais fácil. Deixa eu tirar aqui uma pontinha, pra vocês verem o tanto que quando é sem o fio guia, ó, ela fica mais mole, né? Então, por isso que a gente precisa do fio guia aqui para conduzir. Então, o fio guia nada mais é para guiar mesmo, tá? Então, a gente tem ele mesmo para guiar durante a passagem da sonda. Depois que passou essa sonda, a gente tira o fio guia, tá? Outra finalidade do fio guia, eu posso usá-lo também para fazer a verificação dessa sonda, se ela realmente está no lugar correto. Às vezes a ausculta está difícil, eu não consigo fazer, né, essa mensuração de ausculta. Eu faço aí, então, o raio-x vai aparecer o fio guia, então a gente sabe que essa sonda está posicionada corretamente, tá? Então, por isso também que é importante a presença do fio guia aí nessa sonda, às vezes quando está com a ausculta difícil desse nosso paciente, tá? Então, aqui conecta-se o equipo e a gente faz aí a dieta enteral por este meio aqui, tá certo? Dúvidas? Deu para vocês verem um pouco? Deixa eu perguntar, professora, eu posso passar uma sonda numa pessoa para fazer o teste, para me aprender a colocar a sonda, ou é perigoso, é de risco? É de risco, né? A passagem da sonda ela é feita somente por enfermeiro, então precisa ter a graduação de enfermagem, né? A nível técnico ela não pode ser feita, tá? Então, o que a gente vai fazer a nível técnico? A gente vai instalar a dieta, né? Eu vou colocar uma dieta nesse paciente, eu vou fazer então também a medicação dessa dieta, eu vou fazer a ausculta para ver se essa dieta está posicionada. Por quê? Eu preciso conhecer, né, o corpo. Então, quando eu conheço, né, as estruturas, eu sei ali se essa sonda às vezes foi para o lugar errado, né? Então, às vezes pode acontecer dessa sonda ir para o pulmão em vez de passar ali pelo estômago, e esse paciente pode ter complicações, né? Por isso que por isso que é feito, né, exclusivamente pelo enfermeiro a passagem de sonda, tá? Então, é perigoso passar a sonda sem ter o conhecimento adequado, tá? Certinho, ok, porque hoje eu vi o povo lá na UPA, quem estava passando sonda no nariz lá, esqueci o nome, os alunos, a enfermeira estava ensinando os alunos a passar. Por isso que eu estou te perguntando. Entendi. Aí a gente precisa saber, né, qual que é o grau desse curso, né? Se eles estavam às vezes treinando para fazer, né, ausculta, né? Então depende também de qual que é o grau do curso, né? O que que eles estavam fazendo depois dessa passagem de sonda, né? Então, às vezes, depois eles treinar a ausculta, né? Ou usou algum outro paciente ali para treinar a ausculta, né? Mas a escuta a gente também faz. Isso. O que que é essa ausculta? A gente vai escutar o som da sonda para saber se essa sonda está bem posicionada. Então, eu preciso fazer a ausculta para ver se a sonda está realmente no lugar que ela precisa estar. Então, a gente vai colocar o esteto, né, aqui no ouvido, e vai colocar lá na barriga do paciente, onde que é posicionalmente a sonda fica, né? E com uma seringa com ar,
eu vou injetar aqui na ponta dessa sonda para quando passar, né, o ar aí pela sonda, ele vai fazer ruídos e a gente vai sinalizar que essa sonda está no local correto. Tá bom? Escuta, eu já fiz bastante. Agora, o que eu acho que a gente fosse aprender seria passar. Isso, a escuta é o que faz, né? Pra gente ver se ela tá posicionada mesmo. Aí, a passagem da sonda, ela é feita exclusiva pelo enfermeiro, tá? Deixa eu ver se alguém perguntou alguma coisa aqui no chat. Pessoal, ok, então? Podemos continuar, né? Então, deixa eu enrolar ela aqui para vocês verem o tanto que ela é grande, essa sonda aqui de alimentação enteral. Então, aqui está a sonda de alimentação enteral e aqui aponta até a outra conectividade, tá certo? Qualquer mais dúvidas que vocês tiverem, pode interromper a aula aí para perguntar, tá bom? Então, vou compartilhar aqui novamente a tela para a gente continuar aí na nossa apostila. Estão conseguindo ver aí, pessoal, a tela? Eu não, professora. Lactário hospitalar. Ai, deixa eu ver aqui. O que aconteceu? Acho que agora foi. Bom, então aqui o lactário hospitalar. Então, o lactário é a unidade do serviço de nutrição e dietética hospitalar. Então, destinado ao preparo, higienização e distribuição de preparação lácteos de fórmulas infantis. Então, essa é uma parte rigorosa aí, porque ele precisa de um controle sanitário, né, exemplar, né, e também microbiológico. Então, deve-se existir em todas as unidades que possuam atendimento pediátrico ou obstétrico. Então, se aquele hospital tem alguma dessas duas redes, nós precisamos dessa funcionalidade, tá? Então, nos hospitais que utilizam dietas enterais em sistema aberto, que é aquele sistema que a gente viu na última aula, né? Orienta que a área de preparo e envase das fórmulas lácteas e não lácteas podem ser compartilhados com a área de preparo de invasão das dietas enterais, desde que exista sala separada para fogão, geladeira, micro-ondas e freezer, por escrito para procedimentos e rotinas de serviços, horários distintos para as duas manipulações. Então, pode ter, né, mais separado de algumas áreas com essas especificidades aí, e cada hora um vai manipular a sua dieta, né, no caso que for fazer. Então, no caso de manipulação exclusiva de nutrição enteral em sistema fechado, o hospital fica dispensado da área de manipulação, quando em conjunto com o lactário, obedecendo rigorosamente as orientações de uso do fabricante e respeitando-se horários diferenciados para envase das dietas, tá? Então, o que precisa aí de responsabilidade técnica do nutricionista? Então, higienização das mamadeiras, né, copos e outros utensílios utilizados para a oferta de fórmulas lactárias em áreas destinadas à recepção e lavagem desses materiais. Desinfecções das mamadeiras, copos e outros acessórios utilizados. Prepare e envase de fórmulas lácteas e não lácteas, né? Esterilização terminal, que consiste na autoclavagem de mamadeiras já proporcionadas e prontas para serem encaminhadas a unidades de internação hospitalar.
estocagem e distribuição das fórmulas preparadas, recebimento das prescrições das fórmulas pediátricas e das dietas enterais, seja de forma manual ou informatizada, limpeza e sanitização dos insumos usados no setor, além das áreas especiais e específicas para cada atividade acima mencionada. Então, o lactário hospitalar também deve dispor de vestiário para paramentação adequada dos funcionários e depósito para material de limpeza, tá? Então, aí também um pouquinho do banco de leite humano, que é o centro de especialização e obrigatoriamente ligado a um hospital materno ou infantil, responsável pela promoção, proteção e apoio ao leito materno, aproximadamente 75% das suas atividades, execução das atividades de coleta ao leite, excedente do processamento, controle de qualidade e distribuição do leite, conforme prescrição do médico ou nutricionista. Então, ressalta-se, né, que a instituição sem fins lucrativos, sendo vedada a comercialização dos produtos de sua responsabilidade. Então, a responsabilidade técnica do banco de leite humano somente deve ser atribuída ao profissional, nutricionista, enfermeiro, médico, bioquímico ou engenheiro de alimentos, sendo que, normalmente, na prática clínica, fica sob responsabilidade de um enfermeiro ou nutricionista, tá? Então, os principais objetivos do banco de leite humano. Então, fornecer leite humano ordenhado, né? Pasteurizados aos prematuros e recém-nascidos de baixo peso e doentes internados em unidades hospitalares. Prestar assistência às mães doadoras e às mães com dificuldades na amamentação. Então, tem toda uma rede de apoio, né? E suporte também para esse tipo de preparo. Então, atualmente, o Brasil conta com uma rede brasileira de banco de leite humano, com mais de 186 unidades instaladas, sendo considerada a maior e melhor rede nacional de banco de leite humano do mundo, né? Essa informação é interessante porque a gente acha que quase não tem, né? Banco de leite. E tem bastante, né? Então, aqui também um pouquinho da assistência nutricional e alimentar em nutrição clínica. Então, o nutricionista clínico, ele foi educado na ciência da nutrição humana, com a finalidade de assumir a responsabilidade pelo acompanhamento nutricional de indivíduos e grupos. Então, portanto, o nutricionista clínico é um membro das equipes de atendimento à saúde que atua na assistência nutricional de indivíduos e de grupos para manutenção das condições de saúde. Ao atuar em uma instituição que fornece serviços alimentares, né, por exemplo, o hospital, o nutricionista clínico colabora com outros membros da equipe administrativa do setor de nutrição e pode coordenar atividades do setor. Então, cabe ao nutricionista clínico as seguintes atividades, né? O que ele vai oferecer aí para este hospital? Então, adequar e atualizar seus conhecimentos nutricionais, né? Patológicos. Deixa eu só ver se alguém querendo entrar. Ou alguém. Graciele, você levantou a mão? Pode falar. Tá cortando? O que é que tá acontecendo? A minha internet está caindo. Ah, sim. Então, realizar também inquérito, né, alimentar para conhecer os hábitos alimentares e culturais do paciente e sua família, avaliar o estado nutricional dos pacientes utilizando-se de métodos subjetivos e objetivos, planejar e implementar a dieta mais adequada para a situação nutricional e a doença do paciente, determinando as necessidades calóricas e nutricionais pertinentes ao caso,
Viabilizar a elaboração e distribuição adequada de dieta planejada, acompanhar a distribuição das refeições aos pacientes para avaliar a aceitação alimentar, rever e replanejar a conduta dietética, sempre que necessário, participar efetivamente da equipe multidisciplinar de terapia nutricional quando existir a unidade hospitalar, trabalhar a interdisciplinaridade e a transdisciplinaridade com os diferentes membros da equipe de saúde, fomentar a pesquisa para contribuir com o avanço da ciência e da nutrição, tá? Então, aí um pouquinho de que essa nutricionista clínica vai fazer, tá? Então, aqui a gente vai ver também um pouquinho das fases do cuidado nutricional, que o atendimento nutricional pode ser definido, então, como a prática de prestar assistência nutricional ao indivíduo ou grupo, sendo uma das principais áreas de atuação do nutricionista, pois tem como meta orientar condutas dietéticas para garantir hábitos alimentares saudáveis, promoção de melhorias na qualidade de vida dos seus indivíduos saudáveis ou enfermos, né? Então, algumas das fases desse cuidado nutricional. Então, ela tem a fase de avaliação do estado nutricional, análise, né, que ele vai fazer um estudo cuidadoso com todas as coletas, né, para interpretação, planejamento, né, então, esse estabelecimento de metas de tratamento, né, um pouquinho também a partir dos problemas nutricionais, implementação, né, então, viabilização da prática do planejamento, evolução e acompanhamento, né? Então, verificação constante e a revisão, preparação para a alta. Então, realizar aí quando necessário. As orientações de alta, né? Clínicas e nutricionais do paciente. Deixa eu ver aqui como que tá de tempo. Então, a prescrição da dieta e a prescrição da dietética, né? Então, o médico ele é legalmente responsável pelo plano de assistência médica do paciente. Então, incluindo a prescrição da dietética, que pode ser encontrada nos prontuários escritos por ele, a partir aí da admissão hospitalar. Então, sendo o primeiro item da prescrição médica do prontuário. Então, essa responsabilidade recai sobre o profissional médico, pois ele tem conhecimentos necessários para definir o estado clínico do paciente. Então, a partir desse diagnóstico, a dieta é solicitada, com a prescrição médica da dieta do prontuário, sendo modificada sempre que a condição do paciente altere, né? Então, pode haver aí alguma alteração nessa dieta prescrita. Então, o médico também pode delegar a função do pedido da dieta ao nutricionista clínico ou também pode formular a prescrição da dieta com um conjunto de nutricionistas, né? Então, cada hospital trabalha de uma forma. Alguns vão já, né? O nutricionista vai ter a função de, às vezes, chegar e prescrever. Outra, às vezes, o médico vai prescrever, o nutricionista vai avaliar, né? E quando necessário, às vezes, ele vai pedir para alterar aí essa prescrição de nutrição com o médico. Então, o prontuário é um documento jurídico, né? Então, informal que deve se armazenar todos os documentos coletados. Então, resultado de exame, laboratório, resultado de relatórios de profissionais, descrições dos procedimentos e orientações fornecidas ao paciente. Inclusive, a anamnese alimentar deve ser armazenada. Então, o prontuário tem que conter todos os procedimentos, né? Tudo que foi feito com esse paciente ao longo dessa internação. Eu preciso colocar ali nesse prontuário. Então, nós precisamos anotar, né?
Então, destaca-se que as anotações devem ser legíveis, né, em terceira pessoa, concisas e concretas, sem nenhuma exceção de opinião ou julgamento acerca do comportamento do paciente. Então, nele, né, o nutricionista deve registrar os dados referentes à avaliação do diagnóstico do paciente, né, nutricional, o planejamento dietoterápico adotado e aceitação ou rejeição dos alimentos oferecidos e a evolução do tratamento dietético nutricional. Lembrando sempre que ele precisa colocar isso de forma, né, verdadeira e o mais completa possível. Registrar aí nesse prontuário. Então, o manual de dietas, né? O que é? É uma compilação dos planos dietéticos e terapêuticos da rotina de serviço de nutrição e dietética hospitalar. E inclui uma explicação da base lógica, com fundamentação teórico-científica de cada plano. Então, o manual de dietas funciona como um guia quanto aos tipos e as qualidades de alimentos e bebidas que a unidade de alimentação e nutrição hospitalar fornece para atender à requisição de dietas prescritas para o paciente. Assim, cada serviço de alimentação hospitalar deve ter seu manual de dieta, sendo este específico de tal unidade, pois reflete as características da assistência nutricional prestada. Então, serve também para facilitar a comunicação entre os membros da equipe de saúde, principalmente entre os nutricionistas, médicos e enfermos, pois esses estão envolvidos em algumas etapas da assistência nutricional, seja na prescrição da dietética, prescrição dietética, né, que é feita pelo médico, a prescrição dietética do nutricionista, ou na administração das refeições, né, enfermeiro ou técnico de enfermagem, facilitando o uso das diferentes nomenclaturas das dietas de rotina em um hospital. Recomenda-se que uma cópia do manual esteja disponível em cada unidade clínica da instituição hospitalar para maior convivência dos profissionais envolvidos com a alimentação do paciente. Então, podem constar também as dietas usadas para preparo de determinados exames, né, dieta de prova, bem como normas e rotinas do serviço, inclusive com a descrição das atribuições dos profissionais envolvidos com o serviço de nutrição e dietética. O manual de dietas precisa ser flexível, periodicamente revisto e atualizado para se adequar às mudanças dentro do setor de nutrição. Todos os nutricionistas da unidade hospitalar devem estar envolvidos na elaboração da atualização deste mesmo roteiro, tá certo? Então, é de extrema importância manter-se ele atualizado, né? Porque saúde, toda hora tem uma atualização. Então, aqui as referências, né, que nós usamos ao longo desta apostila. Tá? Deixa eu fechar aqui. Pessoal, alguém tem mais alguma dúvida, alguma pergunta para fazer antes da gente encerrar a aula? Tudo certo, né? Deixa eu abrir o chat aqui. Ok, então somente para lembrá-los, né? Dia 13 vocês têm a entrega aí do trabalho. Dia 18 é a prova, tá? Estudem tanto o trabalho quanto a prova pela apostila, né? Que foi essa que a gente usou na última aula e que vai ser também referência aí para estudos para vocês da prova também, tá? Então, desejo a todos vocês um ótimo módulo, né? Daqui para frente. Muito bom estar com vocês. Boa prova, tá? Estudem pela apostila e até o próximo módulo. Boa noite, pessoal.